reverência à palavra do Senhor, e já sem demora, abra as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Porque esse Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu vou ler somente 4 versículos. Amém? Verso 30. Assim diz a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a igreja diz: Amém. Vamos lá, nós assentos em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção neste texto, por esta palavra essa noite, serem breves. Os irmãos não conversam, muitas crianças não importam. Aleluia. Amados ouvintes da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada temos 66 livros, são 40 escritores que estão na Bíblia Sagrada no período de 1500 a 1600 anos. Para podermos entender a respeito deste versículo que acabamos de ler, devemos voltar um pouco na história para poder aprender e entender por que o Espírito Santo desceu ali. A Bíblia Sagrada, tendo esses 40 escritores, 39 deles são descendentes de Abraão, ou seja, israelitas, pessoas que descendiam da promessa de Deus a Abraão. Só que um homem de toda a Bíblia Sagrada, dos 40 escritores, ele não pertence a Israel. Este homem, ele é gentil, porque ele é um homem grego. O nome dele é Lucas, o médico. Lucas é o responsável por escrever o livro de Lucas, a qual leva o seu nome. Ele nunca conhecera Cristo, nunca andou com Cristo, nunca pegou na mão de Jesus. Dos evangelistas, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que não conheceu a Jesus. E o apóstolo Marcos também é um que não andou com Cristo. Ele tinha exatamente de 14 a 16 anos, quando Jesus Cristo começou o seu ministério terreno. Estou falando do apóstolo Marcos. Marcos não andou com Cristo, mas com certeza nesses 14, 16 anos a qual ele tinha, ele deve ter visto Jesus passar. Ele deve ter visto Jesus operar milagres, maravilhas, que alguma coisa não chamou a atenção. Marcos escreve seu livro depois que o apóstolo Pedro começa a falar dele escrever. Então os grandes teólogos afirmam que o livro de Marcos é do apóstolo Pedro. Só que Lucas, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus, nem quando era mais moço. Ele aceita Cristo através do apóstolo Paulo, e depois que ele conhece o apóstolo Paulo fala sobre Jesus para ele, ele começa a pesquisar a respeito de Cristo. E então ele começa a escrever e é responsável não somente pelo Evangelho de Lucas, mas também pelo único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que não tem a palavra amém. Todos os livros do Novo Testamento terminam com amém. O livro de Atos, no capítulo 28, não termina com amém, porque é uma história que começa com a criação da igreja, e se tivesse um amém, talvez não estaríamos aqui. Ou seja, a igreja continua trabalhando. Desde a época que Cristo subiu aos céus, a igreja ainda continua ministrando. A igreja ainda continua com o seu, como falamos, a sua tarefa de evangelizar o mundo. Então o Espírito Santo aparece nesse cenário. Como eu havia dito, para poder entender a respeito do Espírito Santo, devemos entender que desde a criação do mundo, o Espírito esteve no mundo. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, disse isso semana passada. Só que o Espírito de Deus é tirado do mundo, no capítulo 6, por causa do pecado do mundo. A Bíblia fala que por causa do pecado do homem aumentou a iniquidade. No capítulo 6 de Gênesis, Deus tirou o Espírito Santo da terra e começa a dar o Espírito também a poucas pessoas. Tinha esse privilégio de receber o Espírito. Só que não é como eu e como você que tem o Espírito morando nos nossos corações. O Espírito Santo vinha em profetas, reis, sacerdotes e também em Nazireu, que temos apenas 3 na Bíblia Sagrada: Sansão, João Batista e o próprio Jesus. O Espírito Santo vinha, fazia um milagre ou fazia alguma operação divina da parte de Deus, e depois ele subia aos céus, ele voltava e não ficava. Só que naqueles dias que Jesus Cristo aparece, a Bíblia fala, ou os historiadores, ao estudar a Bíblia, afirma que 400 anos Jesus, ou Deus, ou o Espírito Santo, não falou através de profetas. O Espírito Santo não agiu no mundo dentro de 400 anos. 400 anos Deus parou de falar
responder às orações do povo israelita. Deus virou as costas para ele e não respondeu mais por 400 anos. Só que de repente, depois de um período de 400 anos, Deus resolve quebrar o silêncio e ele começa a agir de forma misteriosa em alguns locais. A Bíblia fala que um homem estava no Santo dos Santos oferecendo o seu sacrifício em prol do povo, porque o povo não parou de adorar a Deus, o povo não parou de buscar a Deus. Só que Deus não respondia mais às orações daquele povo. Deus já não respondia mais o que eles pediam. E de repente a Bíblia fala que um homem está no Santo dos Santos oferecendo sacrifício para o povo de Israel. E de repente o anjo do Senhor aparece para aquele homem. Zacarias estava ali. E de repente o Senhor aparece para ele e fala: a sua mulher vai estar grávida de um homem que vai preparar o caminho para o Senhor. Aquele homem ele sorriu porque a sua mulher já é de idade e é externa da sua juventude. Ela não poderia ter filho, mesmo sendo estéril, ela era velha, de idade, idosa. Então aquele homem fica mudo por um determinado tempo. O anjo do Senhor, depois de 6 vezes, através do Espírito Santo, aparece de novo uma moça, uma virgem que está separada para o casamento. Aquela mulher não havia conhecido um homem ainda, estava prometida a José. E de repente o anjo aparece para ela e fala: bendita és tu entre as mulheres, bendita é o teu ventre. E ela não entendeu aquela saudação, ela perguntou por quê que essa saudação está no livro de Lucas. E então o anjo do Senhor falou que dela nasceria um, que era o Salvador do mundo, que haveria de salvar a humanidade. Ela estaria grávida e ela disse: é impossível, eu não conheço um homem ainda, estou separada. Está no livro de Lucas, capítulo 2, vocês vão ver essa história. E de repente o Espírito dele fala: o Espírito Santo te governará. Ou seja, o Espírito Santo já tinha 400 anos que não falava com ninguém e só aparecia para profetas reis, agora vai encontrar uma mulher que não faz parte da linhagem de profetas. Ela não é rainha, ela não é rei, ela não é profeta, mas de repente o Espírito vai encobrir ela e ela vai ficar grávida. E de repente ela conta com a maior alegria para o seu noivo. Agora, irmãos, varões, coloque no lugar daquele homem. Que dia que você vai receber uma notícia dessa sua noiva? Estou grávida do Espírito. É brincadeira. Com certeza o cara fala: você me traiu. Você ficou com alguém. Aquele homem era justo, porque a Bíblia fala que José é justo, resolveu deixar ela de noite para que ninguém soubesse, porque se descobrisse que ela estava grávida mesmo antes do casamento, ela seria apedrejada. Ele não resolveu colocar isso na lei, porque era o período da lei. Ele resolveu abandoná-la à noite. E a Bíblia fala que mais uma vez o anjo do Senhor aparece agora para José em sonhos e fala: volte e tome Maria por sua esposa, porque o que está nela é do Espírito, confirmando a sua história. Então José volta, casa-se com aquela mulher, e a Bíblia fala que no período em que ela esteve grávida do Senhor, José não tocou nela, esperou a gravidez dela passar em seu período de resguardo. Aquele homem era justo. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que depois de um período de tempo, as pessoas que moravam em redor de Maria começaram a perceber a sua barriga crescendo. Ela casou há pouco tempo com essa grávida, ou seja, ela poderia ser apedrejada juntamente com José por causa daquela gravidez. Então o anjo do Senhor fala: a sua prima, na região das montanhosas, Jezabel está grávida também, e é um milagre da parte de Deus, por causa da sua idade. E o anjo manda ela ir para lá, e lá vai ela visitar a Isabel, desculpa. Chegando à porta da entrada da casa daquela mulher, ela saúda. E de repente aquela mulher que está grávida de João fala: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quem sou eu para a serva? Quem sou eu a tua serva para que a mãe do Senhor venha nos visitar? Aquela mulher foi cheia do Espírito, a Bíblia fala. Isabel, cheia do Espírito, percebeu que ela estava grávida, porque no ventre de Isabel tinha uma criança também que começava a revirar, tentando adorar aquela criança que estava no ventre de Maria. Pela primeira vez na história da humanidade, uma criança dentro do ventre é cheia do Espírito. E aquela mulher, Maria, começou a contar a respeito de como ficar grávida e descobriram a respeito da gravidez da sua prima. E a sua prima falou assim: ninguém me contou hoje, não apareceu para mim, mas o Espírito Santo, através da criança que está aí, fez eu saber que você estava grávida. E de repente José e Maria têm o seu filho, a criança nasce. E a Bíblia fala que o Herodes da época, o rei que reinava, queria matar todas as crianças. Então o anjo do Senhor mais uma vez aparece. Eu disse que 400 anos o anjo do Senhor não aparecia para ninguém. E nesse período o anjo começou a aparecer todos os dias, diariamente. E ele manda que Maria e José vá para o Egito, para poder livrar Jesus da morte na mão daquele homem. Porque as crianças de 2 anos para baixo seriam mortas. E ele ia se cumprir uma profecia que dizia que Raquel chorava pelos seus filhos, não tinha quem pudesse consolar. E de repente eles vão para o Egito e depois de alguns anos eles voltam de novo para Israel.
apresentar a criança com 12 anos, porque era de costume que uma criança de 12 anos viesse falar a respeito das leis e passasse para o período de um homem adulto com apenas 12 anos. Agora preste atenção, de 12 anos depois que Jesus aparece, ele some da história. É 18 anos sem ninguém saber a respeito da vida de Jesus, ele vai aparecer de volta com 30. Flávio José, o grande escritor, não consegue explicar onde Jesus esteve no período de 18 anos. Eusébio de Cesareia, o grande escritor, conhecido como pai da igreja, também, que viveu no período de 365 depois de Cristo, não consegue explicar. Os evangelistas não falam onde Jesus estava nesse período, ele estava escondido. E talvez você que vem para a igreja, no seu trabalho secular, na sua escola, não sei, você tenta se destacar, você trabalha, faz tudo direitinho, chega na igreja mais cedo, abre a porta, lá na igreja, e às vezes o pastor, ninguém repara em você, e você começa a falar, por que ninguém repara em mim? Por que ninguém vê o meu esforço? Às vezes é Deus te respondendo por um certo período de tempo, porque às vezes se Deus te der a bênção agora, você se desvia. É por isso que tem muitas pessoas que passam a vida inteira buscando algo, pesquisando algo, ou pedindo a Deus algo, e quando consegue, se desvia da presença do Senhor, porque não está preparado para receber. Então Deus às vezes te esconde por um certo período. Deus fez isso com Elias. Mas depois de 18 anos, Jesus aparece de novo. No capítulo 3 de Mateus, a Bíblia fala que ele estava na fila para ser batizado. E foi batizado para que se cumprisse a profecia. E depois de batizado, a Bíblia fala que João olha para Jesus e vê o Espírito em forma de uma pomba descendo sobre ele. A Bíblia fala que João olha para cima e vê o céu aberto e Deus vindo lá de cima e meu filho amado. Agora preste atenção, é a primeira vez que vamos ver a Trindade aqui juntas reunida. Jesus no céu, o Espírito descendo e Deus gritando. E de repente, meus amados irmãos, Jesus é tomado pelo Espírito e é levado pelo Espírito. No capítulo 4 de Mateus, para ser tentado pelo diabo. Ele não foi para orar para jejuar, ele foi para ser tentado e guiado pelo Espírito Santo. E tem vezes, ou às vezes, nós que somos cristãos, não podemos passar por dificuldade porque somos crentes. Não podemos ficar sem dinheiro porque somos crentes. Jesus foi ser tentado pelo diabo, mesmo sendo crente e mesmo cheio do Espírito Santo. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo que 2 deles estão subindo para a igreja orar. E aquele mendigo pede moeda e eles falam, não tem ouro nem prata. Ou seja, se fosse no dia de hoje, eu poderia falar, são 2 irmãos duros que o Deus você dá. E eles eram cristãos, era cheio do Espírito e não tinha dinheiro. Não é porque nós somos cristãos que nós não passamos por dificuldade. Não é porque nós somos cristãos que não passamos por provações. Ou porque o diabo não pode nos sentar. Estamos neste mundo e aqui estamos sujeitos a tudo. O que importa não é o que passamos aqui, o que importa é que nós temos a eternidade com Cristo. Assim que nós morremos, ou se ele voltar antes. Então o Espírito Santo ele começa a conduzir Jesus. E Jesus Cristo, tudo que ele fazia era através do Espírito Santo, porque naquela época ele estava 100% homem, 100% Deus, mas ele deixou a sua divindade de Deus e veio agir como homem, porque senão a morte na cruz não valeria nada. Como é que vai valer uma morte de um Deus que não sente dor, não sente nada? Ele estava como homem. E ele precisava do Espírito Santo na vida dele. Amém? E Jesus Cristo, ele é condenado à morte. E quando o povo o condena, o povo queria acabar com a seita, com a religião, não sei o que eles pensavam a respeito do nome de Jesus. Por quê? Porque quem é condenado pela lei é maldito de Deus. Jesus foi julgado pela lei e foi achado falho. Eles falaram que Jesus Cristo blasfemou, dizendo que destruiria o templo e reconstruiria. Então ele é maldito de Deus, só que isso não basta. As pessoas que o seguiam continuaram falando a respeito dele, continuaram pregando o nome dele. Então eles usam o quê? Roma, a maldição da cruz. Agora me diga, um homem que é maldito de Deus pela lei, um homem que é maldito ou amaldiçoado por causa da cruz, alguém vai querer ter associação a este homem? Quem vai querer falar que sou servo de Jesus? Quem vai querer falar, eu ando com Jesus, eu conheço Jesus? É por isso que o apóstolo Pedro, quando ele vê Jesus, ele fala, eu não conheço este homem, não tenho nada a ver com este homem. Eu não quero associação com este homem. Qualquer pessoa no lugar de Pedro que não conhece, ou até eu ou você, se conhecer algum amigo nosso que for preso por estupro, não sei, por algum tipo de coisa bárbara, você vai querer ter tudo tirado do seu nome de ligação àquela pessoa. Por isso que o apóstolo Pedro falou, eu não conheço esse homem, não tem nada a ver com este homem. E a Bíblia fala que o único dos apóstolos que ficaram um pouco perto foi João. Os outros todos fugiram da presença de Jesus. Deixaram Jesus sozinho. Ninguém queria ter mais associação a ele. E de repente Jesus morre e ressuscita. E eles estão escondidos em uma casa. E Jesus aparece no meio da casa, mesmo uma casa trancada pelo Espírito Santo. Agora já está 100% Deus. Não precisa mais bater na porta. E quando ele entra ali, a Bíblia fala no livro de João que ele sopra o Espírito na vida daquele povo que ali está.
de repente ele reúne o povo no Monte das Oliveiras para dar as últimas instruções. É aqui que eu começo a pregar. Jesus, quando ele reúne os discípulos, ele fala: vocês vão ao mundo pregar o evangelho. Isso está no livro de Marcos, capítulo 16, e a todo mundo. E para pregar o evangelho tem que ter o Espírito Santo. Jesus, quando começou o seu ministério, eu disse que ele foi batizado pelo Espírito. Ele foi cheio do Espírito. E ele vivia orando para ser revestido pelo Espírito. Não basta apenas chegar aqui e ser batizado, você tem que procurar ser revestido. E então Jesus estava sempre sendo revestido pelo Espírito, buscando o Espírito. Ele sopra o Espírito naquele povo que ali está, naqueles homens que estão na casa. E a Bíblia fala também que Jesus Cristo também tinha dado uma missão, no capítulo 10 de Lucas, para aqueles homens. Eles foram pregar de 2 em 2, eles já haviam experimentado o poder de Deus, eles já haviam experimentado um pouco da graça de Deus. Não tinha o Espírito ainda, mas já havia experimentado. E de repente eles recebem o Espírito da parte de Jesus, porque Jesus soprou. E depois que o Espírito entrou na vida deles, perderam o medo. Não era mais aqueles homens que haviam se escondido. Não era mais aqueles homens que queriam não ter nada associado a Cristo. Agora são homens corajosos, tantos que no capítulo 5 de Atos, quando eles sofrem, eles apanham e eles exibem as marcas, porque se achando dignos de apanhar e de sofrer por Jesus Cristo. Já não tem mais medo da morte. Era ameaçado a todo tempo para ser morto, decapitado, crucificado, e mesmo assim eles não corriam da morte, enfrentavam a morte, porque o Espírito estava na vida deles. Aí no livro final de João, e no capítulo 1 de Atos, que é um livro histórico, Jesus está dando os seus últimos mandamentos e mandando o povo ir para Jerusalém e ficar lá, até que do alto sejais revestidos. O Espírito Santo só desce quando tem um propósito na vida de alguém. O Espírito Santo de Deus, ele não desce somente para poder, ou porque você é especial demais, tem um propósito para ele descer. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele desce por causa do propósito. Então os discípulos têm um propósito a ficar ali. Qual que é o propósito dos discípulos? Ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o propósito. E para fazer isso tem que ter quem? O Espírito Santo. Porque Jesus falou: em meu nome farão obras maiores. Mas quem é que faz? É o Espírito Santo na vida das pessoas. Então, meus amados irmãos, aqueles homens foram se achado ali. De 500 pessoas, 380 resolveram sair. E eles estão orando, buscando a Deus, pedindo a descida do Espírito Santo. E no livro 14 de João, Jesus disse: eu irei ao Pai, rogarei que mande o outro, o Consolador. Aqui na terra tem discípulos pedindo: Senhor, mande o Consolador. E lá no céu tem Jesus rogando ao Pai: Pai, eu prometi aos meus discípulos que eu mandaria o Consolador. E eles estão buscando a Deus. Como eu disse, o Espírito Santo só vem com um propósito. A França, ela foi abalada depois que alguns homens começaram a orar pedindo o Espírito Santo. Durou anos aquele pentecostalismo ali. Só parou quando Napoleão Bonaparte assumiu a França e o povo se dissipou. Por que dizer de Jonathan? Jonathan, quando ele começou a pregar a respeito do livro de Êxodo, do capítulo 32, ele dizia: pecadores na mão de um Deus irado. E o povo da igreja gritava bem alto: pastor, nos salva deste Deus irado, nós não queremos ir para o inferno. E as pessoas vinham frente aos montes para poder receber o batismo do Espírito Santo e se converterem realmente a Deus. Sem falar de John Wesley, que começou a orar pedindo pentecostalismo na sua vida. E as pessoas foram impactadas pela glória de Deus através daquele homem lá na Inglaterra. Em 1906, quando uma igreja na Rua Azusa, no ano de 300, no número 213, desculpa, começaram a orar numa igreja caindo aos pedaços. Essa igreja estava condenada. Ela ia ser destruída. E o pastor ajoelhado, com a cabecinha numa mesa, com uma gavetinha, porque naquela época não tinha bancos de poltronas como temos aqui hoje. E ele começou a orar pedindo: Senhor, derrama o Pentecoste na nossa vida. E começaram a clamar ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus mandou o Espírito Santo sobre aquele povo, porque tinha um propósito. E qual era o propósito? Avivar a América. A América foi avivada no ano de 1906 e durou até 1918. A história fala que o povo passava nas ruas e sentia o Espírito Santo. Os enfermos que andavam nas esquinas da rua começavam a ser curados só de passar perto da igreja. Aqui na igreja, ou não só nessa igreja, mas em qualquer igreja, as pessoas chegam às 7h30, 7h40, não interessa a hora que chega. Chega atrasado todos os cultos, mas na hora 9 horas, o culto não acabar, começa a falar. O culto é demorante demais. É os mesmos que chegam
da Rua Azusa, a história fala que o culto começava e durava até 5 dias e não acabava. As pessoas ficavam se revezando, um ia embora, outro voltava, um ia embora, outro voltava. E eles não paravam de se congregar. E o Espírito Santo descia. Mandaram o jornalista para ver o que estava acontecendo naquela igreja. O jornalista falaram, tem um povo lá pulando, balançando, e de repente eles começam a falar outras línguas, que são nativos, americanos, pessoas que não têm estudo, mas eles falam uma língua como se fosse outro país. E de repente o Senhor começou a separar missionários que eram batizados pelo Espírito, e eles falavam a língua dos brasileiros. Nunca tinha vindo no Brasil, e de repente eles são enviados para o Pará, no ano de 1910. Chegando no Pará, o pentecostalismo começou aqui no Brasil, e de repente em 1918 abriram a Igreja Assembleia de Deus, e vocês só me escutam hoje por causa do pentecostalismo lá na Rua Azusa. Aqueles mesmos homens foram para a França e começaram a implantar igrejas nos lugares em que eles passavam. O Espírito Santo, quando ele desce, ele tem algo para resolver. Ele veio com um propósito. E qual que é o propósito? Avivar o mundo. Na mesma América havia um homem que ele vai para a Inglaterra em excursão e ele se ajoelha no lugar onde John Wesley orava e ele começou a clamar: Senhor, faça outra vez o Pentecostes que o Senhor fez na vida deste homem, realiza de novo, não deixa morrer não. A sua oração era só essa. E de repente Billy Graham foi usado e tomado por Deus e começou a pregar em todo mundo. A história fala, o seu filho afirma que ele estava na igreja pregando e o pastor se levantou e falou assim: olha para as bandeiras que aqui estão. E ele começou a orar para cada bandeira, e quando chegou na bandeira do Brasil ele parou. Não é eu que estou contando isso, é os pastores e o filho dele que ele estava naquele dia. E ele parou para ir para a bandeira do Brasil e começou a olhar, e parado, o pastor falou: o que está acontecendo? Ele disse: o Espírito Santo acabou de me revelar, e o último pentecostalismo vai acontecer no Brasil daqui a uns anos. Talvez você faça parte desse pentecostalismo. Mas se você vem para a igreja e fica com a cara aí, olhando para o pregador, o pastor não glorifica, não busca, o pastor estava aqui olhando, tanto de irmão sentado, olhando para o outro, conversando, com o olho aberto, e você acha que vai receber o Espírito desse jeito? Jamais. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo só desceu no dia de Pentecostes porque eles estavam orando há 10 dias, não era um dia, 2 dias. Só que a oração deles era uma oração com propósito. Eles não entrou ali para poder ver o que ia acontecer, o que ia dar, não. Eles tinham um propósito: vamos orar pedindo a descida do Espírito Santo, porque Jesus havia prometido: vocês vão ser revestidos do Espírito e ir para Jerusalém. E eles foram para lá, crendo naquela palavra, e começaram a orar: Senhor, manda o Espírito. E como eu disse, Jesus no céu rogava ao Pai, manda o Espírito. E depois de 10 dias orando ao Senhor, num só propósito. Eles não oravam: Deus abençoa Joaquim, Deus abençoa a Josefina, não. Cada um orava: Senhor, queremos o Espírito, queremos ser cheios do Espírito. Esta é a oração, esta era o clamor. E todo mundo, 120 pessoas orando, e de repente a Bíblia fala que veio do céu, não da terra, não das paredes, foi do céu. O vento veemente que encheu aquela casa. E eles começaram a falar outras línguas conforme o Espírito concedia que cada um falasse. Era 120 pessoas. A história fala que quase 3 mil aceitaram Jesus naquele dia. Se a história fala que quase 3 mil, vamos de pressupor que tenha 6 mil, 4 mil, porque a história do livro fala que quase 3 mil. O livro não fala todos aceitaram, ou seja, tinha mais gente ali para ser evangelizado. É por isso que a obra não para. Porque nem sempre tem uma pessoa para ser evangelizada. Na rua da sua casa, na esquina onde você mora, tem mais um. Na sua família, seus familiares. A Bíblia fala: não confundis ou não encheis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que a Bíblia compara o Espírito com o vinho para essa comparação? Não sei se alguém tomou vinho, mas para tomar vinho você tem que abrir a boca. Ninguém toma vinho com a boca fechada. Você não recebe o Espírito Santo com a boca fechada. Você tem que clamar, você tem que buscar, pedir para o Espírito Santo entrar na sua vida. E se você pedir, ele entra, ele te enche. O Espírito Santo, ele, quando entra, assim como você toma vinho e toma demais, você perde a consciência. O Espírito não tira a consciência de ninguém. Não vem dizer: eu fiz tal coisa, não lembro, estava usado pelo Espírito. O Espírito Santo não tira a consciência. Quando você é cheio do Espírito, você faz as coisas conscientemente, usada pelo Espírito. A diferença é que você não faz aquilo que você fazia antes. Você não se aliancia com pessoas que você antes tinha aliança. Você não anda com pessoas que você andava mais. Não estou falando de você ficar de mal. Eu estou falando que lugar